Eu estava meditando essa semana e é um assunto que Deus tem tratado muito comigo, com a minha esposa. E já durante esse ano todo, na verdade começou desde o finalzinho do ano passado, Deus tem tratado conosco, nos levando cada dia a essa confiança naquilo que Ele diz a nosso respeito, que Ele diz que Ele fez por nós. E com isso desconstruindo toda a nossa autoconfiança, a nossa segurança, que nós achamos que a gente consegue, né, ter segurança com a nossa força, com a nossa sabedoria, com nossos braços. E então eu quero estar repartindo com os irmãos aquilo que Deus tem tratado conosco já há algum tempo. E esse texto fala sobre isso. O nosso tema hoje, se fosse dar um tema, é o próprio assunto aqui também que nós vamos ler sobre a avareza. A avareza. A avareza é um sentimento, um desejo que é colocado nos nossos corações. Eu creio que é pelo príncipe deste mundo. É ele que desde o início da criação foi ali tentar a Eva para que ela não confiasse na palavra de Deus e buscasse pela sua própria força e conhecimento, né, uma autossuficiência. Porque a tentação ali dizia, olha, não morrereis, pelo contrário, como Deus sereis. A avareza desse sentimento perverso que muitas vezes está no nosso coração e nós não percebemos, é um sentimento maligno, que tem esse propósito, irmãos, o diabo vai usar para nos tirar a verdade da palavra do Senhor, nos tirar da suficiência de Cristo para as nossas vidas. Então, esse assunto é um assunto que, quando você olha para a Bíblia, ela está desde o Velho Testamento, no Novo, tem ali sempre uma exortação contra a avareza. E aqui nesse texto, Jesus aproveita um momento onde ele é questionado a tomar uma posição, e aí Jesus ali então vai fazer essa exortação sobre a avareza. Então, vamos ler o texto. Lucas capítulo 12. O propósito é que, através da palavra, Deus possa falar ao seu coração. A palavra diz, mas é preciso que Deus fale ao meu coração e fale ao seu coração. A palavra tem orientação para tudo, mas enquanto Deus não falar comigo e Deus falar com você, ela fica somente a palavra. Mas quando Deus fala, Deus abre os nossos ouvidos, aí Deus nos dá a sua visão, então as coisas da nossa vida então mudam. Então diz assim, Lucas 12, 13 até o 34. Diz assim, e disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E então disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nunca semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, porque, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não estáis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros do céu que nunca cabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Oremos mais uma vez. Senhor, prevaleça, Senhor, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, com a Tua palavra, ó Deus, nos nossos corações. Pedimos agora, Senhor, que haja o mover do Teu Espírito, Senhor, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Queremos muito mais do que as letras, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e o Teu ensino e a Tua direção para cada um de nós, ó Deus, sobre este assunto, ó Pai. O Senhor é que conhece cada coração. O Senhor é que conhece, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, e que a Tua palavra, que, ó Deus, é inspirada pelo Teu Espírito Santo, que é apta para ensinar, corrigir, redarguir, instruir o homem de Deus, ó Deus, para que ele possa ser perfeitamente habilitado pelo Senhor para realizar toda a boa obra, possa, ó Deus, ser, ó Deus, agora revelada nos nossos corações. Pelo Teu Espírito, fala comigo, fala aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa com um pedido. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Podemos ver aqui Jesus Cristo sendo pressionado por alguém da multidão para poder resolver um problema familiar.
E o pedido aqui era: Senhor, diz para o meu irmão que recebeu uma herança. Não quer dizer que essa herança ele também tinha parte, mas o seu irmão havia recebido uma herança que ele não tinha recebido. E ele diz: olha, diz para o meu irmão que reparta comigo, o texto é bem claro, reparta comigo a herança. Reparta comigo a herança. E aí então Jesus aproveita esse pedido feito por esse homem para tratar desse assunto, a avareza. O que é avareza? O que é avareza? Estive olhando no dicionário e também na Bíblia algumas definições sobre avareza. Segundo o dicionário, avareza é apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Não é só um desejo de ter dinheiro, mas um desejo sórdido, um desejo mau, que você não vai se preocupar ou se importar como você vai conseguir aquele dinheiro. Você está tomado por esse sentimento, e esse sentimento, esse apego demasiado pelo dinheiro, leva você a ter uma atitude sórdida para conseguir esse dinheiro. Então a avareza é isso. Uma das definições de avareza é essa: apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Outra definição é um desejo ardente de acumular riqueza. Desejo ardente de acumular riqueza. Outra característica da avareza é a falta de generosidade. Pessoa que tem por isso que falam, um sentimento sórdido. Ele não se preocupa com os outros, ou com as necessidades dos outros. Ele se preocupa consigo mesmo e como ele vai fazer para alcançar os seus objetivos. Se vai passar por cima de outros, se vai tirar de outros, se outros vão passar necessidade, se outros vão passar fome, se outros vão morrer. Ele não está preocupado com isso, porque esse desejo no coração dele acabou cegando os seus olhos, acaba também fechando os seus ouvidos, e ele não ouve mais a voz do Senhor. E ele não consegue mais enxergar na verdade. Porque esse sentimento, esse desejo, até o irmão Rafael aqui usou aquele texto sobre ali quando o Espírito sai de uma pessoa e aquele lugar não é cheio, ele diz que ele volta e traz 7 piores que ele, né, e a situação daquela pessoa se torna pior do que no início. Então, a avareza é um sentimento que ela começa a brotar no nosso coração, e se nós, irmãos, não estivermos realmente diante de Deus, pedindo que Deus esteja tratando conosco, revelando para nós, o nosso coração, ela vai trazer para nós, ela vai nos envolver com muitas outras coisas piores ainda do que esse próprio sentimento. Esse sentimento nos leva a fazer coisas piores do que a própria avareza. Então, segundo o dicionário, então é isso. É um apego demasiado e sórdido ao dinheiro, um desejo ardente de acumular riqueza e a falta de generosidade. Segundo a Bíblia, eu estive vendo alguns textos bíblicos,
A palavra de Deus vai definir avareza primeiro como idolatria. Avareza é idolatria. É como você estiver colocando o dinheiro como um Deus. E é por isso que Jesus mesmo diz, olha, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Há dois senhores. Porque há de amar a um e odiar o outro. É por isso que a Bíblia trata a avareza como idolatria. É como o seu ídolo, o seu Deus. É onde você coloca a sua confiança, onde você coloca ali a sua fé. A Bíblia também define a avareza como maquinações malignas. A avareza é como maquinações malignas. Se você quer, eu não anotei aqui, mas Deus trouxe agora a minha memória um texto que pode mostrar sobre essa maquinação maligna, é o texto de Ananias e Safira. Ananias e Safira, né? Ananias e Safira. Eles tiveram ali uma maquinação maligna. Eles queriam impressionar, viram as pessoas de coração indo ali, repartindo os seus bens, entregando na igreja, para que pudesse ser usado para suprir a necessidade da igreja. E eles viram que aquilo era uma coisa boa, e eles então maquinaram nos seus corações também fazer aquilo, mas não fazer de todo o coração. E aí eles planejaram ali, que é um apego ao dinheiro, não entregar tudo, segurar uma parte, e aí eles tiveram essa maquinação maligna. Vamos combinar aqui entre nós uma mentirazinha, e aí a gente vai lá, entrega a nossa oferta e está tudo resolvido, fica tudo bem. Mas não sabem qual foi a consequência dessa maquinação maligna. Trouxe o quê? Morte. Olha o perigo da avareza. Ela nos leva a ter maquinações malignas. Começamos a fazer planos, a arquitetar situações para podermos ter mais. A Bíblia também trata a avareza como egoísmo. Avareza é egoísmo. O próprio nome já diz. Ela só pensa em si mesma. É satisfazer o meu ego. Eu tenho, eu sou, eu quero, eu preciso. Deus tem que fazer. Então, avareza é egoísmo. Eu quero ler alguns textos para os irmãos que a Bíblia trata sobre a avareza. Primeiro texto, se você quiser ler, eu facilitei para mim aqui, já está tudo aberto aqui para mim. Mas você não precisa abrir agora, você pode só anotar depois se você ler. Primeiro texto é 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, diz assim: E sucedeu que, entrando eles, aqui, o contexto aqui, quando Samuel é enviado por Deus para ungir ali o novo rei de Israel. Então, Samuel é enviado lá para ungir o rei de Israel. E aí, ele chega ali na casa do pai de Davi, Jessé, e aí ele fala, ó,
né? Estou aqui para ungir o novo rei de Israel. E aí o pai começa a chamar os seus filhos. Talvez o mais velho, o mais forte, o mais bonito. E aí entra esse contexto. E diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha o que está no coração. O problema da avareza é que ele cega os nossos olhos, para a gente nos impede de ver a verdade. Quando Samuel entrou ali, e ele pensou num rei, ele já foi com uma predisposição, ali uma visão no seu coração: olha, vai ser um homem forte, bonito, porque ele vai ter que guerrear, né, para libertar o povo de Israel. Então ele já foi com uma visão. Aí ele disse: olha, você está errado. Minha visão não é a sua visão. Eu não olho como você olha. Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Eu olho para o coração. Foi isso que Pedro viu ali quando Ananias e Safira foi entregar ali a sua oferta. Diante dos olhos, eles estavam entregando, sim, uma oferta, talvez um valor até considerável. Mas o coração deles era mentiroso, era enganoso, estava tomado pela avareza. E é isso que Deus diz: olha, eu olho o coração. Eu olho o coração. O Salmos 10, versículo 3, também diz assim: porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma. O ímpio olha o avarento e diz: olha, é isso mesmo, você está certo. Porque ele é ímpio. E ele olha o avarento fazendo ali com esse desejo maligno, conquistando, ele também apoia, ele também quer participar daquilo. Por isso ele diz: ele bendiz o avarento e ele blasfema do Senhor. Então, o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e então blasfema do Senhor. O avarento vai ser sempre contra aquilo que Deus diz, aquilo que Deus falou. Porque o sentimento que está governando a sua vida não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus, mas é aquilo que Ele deseja. Isaías também, capítulo 32, versículo 7, diz assim: também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Também todos os instrumentos do avarento são maus. E ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Em Marcos também, capítulo 7, versículos 20 a 23, Jesus também exorta
ali os seus discípulos dizendo, e dizia, Marcos 7:20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Por isso a necessidade, irmãos, de cada dia nós estamos pedindo para o Senhor, Senhor, esquadrinha o meu coração. Senhor, examina o meu coração com a Tua palavra, para ver se há em nós, em mim, algum caminho mau. Irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Dele procedem as saídas da vida. Por isso que aqui Jesus exorta os seus discípulos, dizendo, olha, o que está no seu coração? Porque aquilo que a nossa boca fala é o que está no nosso coração. Aquilo que os nossos membros muitas vezes estão fazendo é o que está no nosso coração. E isso contamina. Ele diz, isso é que contamina. Aqui Jesus estava tratando ali a questão que os fariseus foram cobrar de Jesus, que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus então dá essa palavra para eles, olha, o que contamina? O que faz mal? É o que está no coração. E aí ele dá uma lista ali de coisas que muitas vezes estão no nosso coração e que fazem mal, que contamina a nossa alma, que contamina as pessoas que estão ao nosso redor. E dentro de todas essas coisas ali que Jesus diz que contamina, uma dessas coisas é a avareza. Então a avareza contamina. Contamina. No livro de Efésios, também, capítulo 5, versículo 5, diz assim, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque bem sabeis isto, fiquem sabendo, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento que é idólatra. A avareza é idolatria. Tem herança no reino de Deus. Por isso que Jesus diz, volto a repetir, ninguém pode servir a dois senhores. João vai dizer também, lá na sua primeira carta, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A avareza é um sentimento, irmãos, que ele vem nos nossos corações de uma forma, talvez no início a gente nem percebe. A gente não percebe. Mas se nós não estivermos repreendendo isso, se Deus não estiver tirando isso de nós, ela vai tomar conta do nosso coração. E quando ela toma conta do nosso coração, irmãos, ela nos afasta de Deus. E é por isso, irmãos, que quando a gente olha muitas vezes para as igrejas, a gente vê muitos cristãos afastados de Deus. É porque tirar os olhos do Senhor, tirar os olhos da palavra do Senhor, não creram naquilo que Jesus disse a seu respeito, que até o Filipe colocou hoje de manhã aqui, nós
fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com Cristo, somos uma nova criatura. E agora vivemos pela fé do Filho de Deus. Mas o problema é que nós não colocamos em prática isso nas nossas vidas. E quando a gente não coloca em prática isso nas nossas vidas, quando a gente não guarda isso no coração, o salmista escreveu: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra. Escondi, Senhor, aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor falou comigo no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é necessário nós nos apropriarmos das verdades, porque essas verdades, irmãos, da palavra de Deus, é que vão impedir que essas mentiras, que esses desejos, que são da nossa carne. Felipe leu aqui hoje Romanos 6,6. Vamos ler esse texto. Diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isso, que o nosso homem, velho homem, foi com ele crucificado. Isso já é uma realidade nas nossas vidas. O nosso velho homem, que era cheio desses sentimentos, desses desejos malignos que nos afastavam de Deus, por causa da nossa natureza pecadora, isso já foi resolvido. Quando Cristo nos atraiu ali no seu corpo, Ele fez morrer esse velho homem, e agora Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele nos deu uma nova vida. Mas agora, nessa nova vida, Deus precisa estar trabalhando em nós para fazer, como ele diz aqui, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, a avareza, esses outros sentimentos que nós vemos ali, são coisas da nossa carne. São coisas que querem entrar na nossa vida para nos afastar de Deus. Mas precisamos crer que Deus já resolveu tudo isso. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós morremos para o pecado. Mas a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, para nós não fazermos a vontade de Deus. Por isso Deus vem então com a sua palavra, para nos ensinar, nos corrigir, para nos fazer lembrar da verdade. Como foi dito hoje de manhã, desse fato, que nós fomos crucificados, que nós nascemos de novo e que agora nós temos uma nova vida. E nessa nova vida não cabe mais esses sentimentos, esses desejos. E quando eles brotarem em nós, nós temos que levar isso à mortificação juntamente com Cristo, para que nós possamos experimentar, irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é por isso que a palavra de Deus, e aqui Jesus, quando ele se depara com essa situação, aquele desejo daquele homem, de querer que Jesus estivesse resolvendo aquele problema ali. Senhor, eu preciso dessa herança. Senhor, manda meu irmão repartir comigo esse dinheiro, esses bens. E Jesus então começa a tratar ali sobre esse sentimento, que também muitas vezes brota em nosso coração, de querer colocar nossa confiança, colocar nossa esperança nessas coisas que são perecíveis.
e perder a visão do fato que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 até o 10, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto, manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nós estamos livres sim, porque Cristo nos libertou completamente. Mas nós vamos ser tentados, irmãos, a voltar de novo a viver daquela velha forma. A principal estratégia de Satanás é querer tirar essa realidade espiritual que nós estamos em Cristo Jesus, abençoado com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, e nos fazer a buscar com a nossa força, com o nosso braço, a felicidade, a alegria, o prazer aqui neste mundo. Nos tirar desse contentamento, dessa confiança, dessa segurança em Cristo, para confiarmos no nosso próprio braço. E é por isso que aqui com o apóstolo Paulo exorta que Timóteo, e ele diz: olha, isso que eu estou falando é para você ensinar para outros homens. Ele diz: olha, nada trouxemos para este mundo, e nada vamos poder levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Quando eu disse que Deus está trabalhando comigo, com a minha esposa, já há algum tempo, é isso que Deus começou a trabalhar em nós. Em virtude de algumas necessidades financeiras ou algumas possibilidades de gastos financeiros, nós começamos a deixar de confiar em Deus, de viver pela fé do Filho de Deus e buscar a resolver essas situações financeiras aos nossos próprios olhos. E a primeira saída que nós achamos foi ela arrumar um trabalho secular, que resolveria os problemas financeiros, ajudaria a cobrir despesas que iriam surgir, que nós esperávamos que iam acontecer. Mas a questão era a vontade do Senhor? Deus tinha dado essa direção? Estava de acordo com a palavra de Deus? Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar. Não é isso. Mas a questão o meu trabalho está glorificando a Deus? As minhas atividades estão contribuindo para que de alguma forma Deus seja glorificado e eu ali, no meu trabalho, possa estar servindo ao Senhor de todo o meu coração? Ou elas estão me afastando de Deus? Elas estão me afastando das coisas que Deus tem colocado na minha vida, as coisas concernentes ao reino dos céus. Porque se isso estiver acontecendo, não é Deus que está me dando. E era isso que estava acontecendo conosco. E por incrível que pareça, nesse tempo que trabalhou fora,
O dinheiro nunca dava. Nunca dava, sempre faltava para poder honrar os compromissos. E agora que ela parou de trabalhar, é outra realidade. Mas a questão não foi a quantidade de dinheiro que ganhava ou deixou de ganhar. Foi que antes o nosso coração estava lá. Mas agora o nosso coração está em Deus. Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Enquanto nós acreditarmos que o trabalho era fonte de riqueza e prosperidade, estabilidade financeira, e para isso deixa a casa, deixa o esposo cozinhando lá, queimando panela, deixa os filhos. Estão percebendo que a avareza é um sentimento que muitas vezes ele é justificável. Ele é justificável. Mas a avareza nós estamos tirando os olhos do Senhor, da verdade do Senhor, para colocar os olhos no dinheiro. A avareza é isso. É um sentimento que nos faz tirar os olhos de Deus, a confiança em Deus, para confiar em nós mesmos, no nosso braço, na nossa força. Por isso aqui que ele diz, os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro, amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males e de cobiça. E alguns se desviaram da fé. Alguns, amando o dinheiro, se desviaram da fé. E diz o que aconteceu com eles? Se traspassaram. Fizeram mal para si mesmo. Com muitas dores. Com muitas dores. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Sejam os vossos costumes. O que mudou quando nós tiramos o foco do dinheiro e colocamos o foco em Deus? Deus mudou os nossos costumes. O dinheiro nos leva a essa avareza, de querer possuir mais e ter mais, a comprar, a ter uma roupa nova, um sapato novo, um carro novo, uma casa nova. Nós não temos contentamento. A avareza nos tira desse equilíbrio, desse contentamento no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá ao Timóteo, olha, tendo que comer, o que vestir, estejais com isso contentes.
Mas isso só é possível, só é realidade, quando nossos olhos estão em Jesus, quando nós cremos que Ele é tudo, que Ele pode tudo. É isso que o escritor dos Hebreus vai dizer, está dizendo aqui para nós. Sejam os vossos costumes sem avareza. Se acomode às coisas simples. E seja contente com as coisas simples que Deus tem te dado. Se Ele não te deu, espera, talvez Ele possa te dar. Mas o problema nosso é não saber esperar. Salmo 37, versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Agrade o Senhor e espera nele. Então, esperar, esse é o problema. É um problema muito sério hoje, no coração dos nossos corações, é não saber esperar em Deus. É não ter contentamento em Deus. Nós decidimos e nós já queremos, é o imediatismo. Isso nos leva à avareza. Então ele fala, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Foi o Senhor que nos convenceu, me convenceu a mim e a minha esposa a isso. Nós temos um Senhor que nos ama. E aí, se você vê lá a parábola ali que lá em 12, quando Jesus fala para nós olharmos os passarinhos, olharem os lírios do campo, que não trabalham, não têm depósito, que não fiam. Mas ele disse, olha, mas o pai dos... Vamos ler lá para mim não... Considerai os lírios do campo, os lírios que não, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E olha o versículo 28. E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós. E aí ele dá o diagnóstico. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E ele diz, não pergunteis o que haveis de comer, o que haveis de beber, nem andais inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Os gentios. Aqueles que não creem em Deus, eles buscam, eles são tomados por esse sentimento, porque eles não conhecem aquele que diz, né, o texto lá, não conhece aquele que disse, não te deixarei nem te desampararei. Eles não conhecem esse que diz, mas nós conhecemos, nós sabemos quem é que disse, quem é que fez a promessa, nós cremos. Então agora é necessário colocar em prática esta fé. E aí ele, aqui no versículo 30, ele continua dizendo, porque os gentios, né, que buscam do mundo buscam todas essas coisas. Aí ele diz, mas vosso Pai sabe o que necessitais. O vosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, Ele sabe sim tudo o que você precisa, Ele sabe sim tudo o que você está passando, Ele sabe sim tudo o que você está sofrendo. E Ele disse, não vou te deixar.
não vou te desamparar. Mas os homens de pequena fé ficam ansiosos. E aí começam a buscar. Começam a tentar resolver a sua própria maneira. Não confiam no Pai que está nos céus. Já foi a hora, né? Por isso que Jesus vai dizer no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse para aquele homem, olha, quem foi que me constituiu repartidor de herança aqui deste mundo? O meu reino não é deste mundo. E eu não interfiro também nos poderes constituídos deste mundo. Porque os poderes que estão constituídos nesse mundo foram escolhidos por vocês. Ele não interfere. Porque o reino dele é espiritual. Por isso ele fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então, onde está o meu coração? Aonde está o seu coração, irmãos? Precisamos estar pedindo para o Senhor esquadrinhar o nosso coração, para ver se o nosso coração não está cheio de avareza. Porque a avareza é a idolatria. E a idolatria, irmãos, nos afasta de Deus. Talvez o desânimo que você possa estar sentindo, a tristeza, a angústia, a decepção, talvez com as coisas deste mundo, com a família, com a igreja, é porque você não está no foco, você não está no fato, como o Felipe usou aqui. Você não está olhando para o fato, que é Cristo Jesus, que enche todas as coisas, que é tudo em todos. Você está olhando para as circunstâncias. Você está olhando para as experiências nossas. Quando a gente tira o olhar de Jesus e olha para as nossas experiências, irmãos, então a gente cai. Por isso ele diz aqui, alguns, amando o dinheiro, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo. Se traspassaram a si mesmo. Cadê? Com muitas dores. É o resultado de quando nós não firmamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O livro de Hebreus mesmo vai dizer, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que Jesus disse? Buscai primeiro. De todo o seu coração. É isso que ele está dizendo, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o entendimento, o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Só para encerrar. Versículo 32 aqui do Lucas, ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, o vosso Pai se agradou dar-vos o reino.
buscar em primeiro lugar o reino, o governo, a vida de Cristo. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Paizinho, mais uma vez obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, eu pude ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor, ó Deus, falou ao meu coração nesta noite pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou e nos conduziu naquele que é tudo e que enche todas as coisas no Teu Filho Jesus Cristo. E o meu pedido, a minha oração, ó Pai, é que Cristo cresça, que Cristo seja formado cada dia mais em mim e na vida dos meus irmãos, para que Ele seja nas nossas vidas, a nossa vida, o nosso caminho, a nossa verdade. Prevaleça, Senhor, em cada coração. Em o nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém.